Meus pais se recusaram a financiar meu negócio e deram dinheiro ao meu primo para o hotel dele em vez disso. Então, quando meus avós me financiaram, meus pais começaram a levar crédito por isso em eventos familiares, até que eu os confrontei no meu discurso de aniversário. Sou Zachary, 34 anos, e cresci em uma família bem confortável. Meu pai tinha vários negócios espalhados pela cidade, imóveis, varejo e alguns outros. Minha mãe é dona de alguns prédios, sim, prédios no plural. Meus avós, embora não fossem tão ricos, foram os verdadeiros empreendedores que conseguiram juntar o suficiente para dar aos meus pais aquele empurrão inicial. Então, sim, pessoas com mentalidade empreendedora, riqueza geracional e a expectativa de que, se você nasce nessa família, vai A, herdar algo e não estragar ou B, construir seu próprio império. Naturalmente, eu quis ir pela opção B. Eu não era um garoto ingênuo sonhando em abrir uma barraca de praia nas Bahamas, não que haja algo errado com isso. Eu tinha um plano sólido, na minha opinião, cibersegurança. Desde os 14 anos, quando acidentalmente invadi o servidor da escola para pagar minha advertência, percebi que tinha talento para computadores. Fui à faculdade, me formei em ciência da computação e passei horas obsessivamente estudando criptografia, vazamentos de dados e programação. Depois da graduação, percebi que cibersegurança não é apenas uma carreira legal, é também lucrativa. Toda empresa precisa disso, todo banco, todo hospital. É como vender guarda-chuvas num mundo onde sempre chove vazamentos de dados. Eu tinha uma visão clara, uma base potencial de clientes e um pitch detalhado que achei que impressionaria qualquer um. Mas havia um porém, eu precisava de dinheiro para começar. Muito dinheiro. Não estava pedindo milhões, só o suficiente para alugar um escritório, contratar uma pequena equipe e investir em software e hardware iniciais. Poderia ter começado menor, claro, mas eu tinha uma imagem muito clara na cabeça do que a empresa deveria ser. Certa noite, abordei meus pais. Estávamos na sala de estar e apresentei minha ideia. Tinha gráficos, pesquisa de mercado, paixão, tudo. Pedi um empréstimo, não um presente, não dinheiro grátis, mas um empréstimo que eu pagaria com juros assim que o negócio decolasse. Sabe o que eles disseram? Zach, nós te amamos, mas não achamos que você tenha o que é preciso para administrar um negócio. Eles não disseram de forma cruel. Meu pai meio que suspirou ao falar, como se fisicamente doer ter que me desencorajar. Minha mãe me deu aquele olhar de pena que mães dão quando acham que você está sendo adoravelmente ingênuo. Meu pai explicou que ser um bom programador não o torna automaticamente um bom empresário. Administrar uma empresa exige, bem, administrá-la, lidar com contas, funcionários, investidores, prejuízos, todas aquelas partes chatas e sem graça. E, segundo eles, eu simplesmente não tinha aquele algo a mais. Para eles, investir em mim não era investir, era jogar dinheiro no fogo. Não vou mentir, doeu. Doeu muito. No começo, fiquei furioso, realmente furioso. Não falei com eles por alguns dias. Fiquei me lamentando no quarto, olhando dramaticamente pela janela como se estivesse num filme indie triste. Mas, mesmo assim, não queria desistir do meu sonho. Cerca de um mês depois de meus pais recusarem meu pedido de financiamento, meu primo Bernard estava se casando. Casamento chique, 3 dias de eventos, fontes de champanhe, todo aquele drama. Em certo momento, eu estava perto da mesa de buffet com meus pais quando Bernard se aproximou. Cumprimentou meus pais, apertou a mão do meu pai e disse, literalmente, tio, tia, obrigado novamente por acreditarem em mim e me ajudarem com o financiamento do meu hotel. Não teria conseguido sem vocês. O tempo parou. Fiquei ali, encarando Bernard como se ele tivesse acabado de confessar que era um viajante do tempo. Meus pais riram de forma constrangida, disseram algo educado e mudaram rapidamente de assunto. Enquanto isso, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Eu tinha pedido financiamento. Eles disseram não. Mas o Bernard, conseguiu financiamento para um hotel. Um maldito hotel. Olha, admito, não tenho orgulho do que aconteceu em seguida. Me desculpei, disse algo como preciso resolver uma coisa ali e saí correndo. Acabei num canto tranquilo do jardim do hotel, e chorei. Não foi uma lágrima digna escorrendo pela bochecha. Não. Foi um choro feio, descontrolado. Me senti traído, não porque financiaram o Bernard, até que bom para ele, acho, mas porque não fizeram o mesmo por mim. O pior é que parecia pessoal, eles acreditavam no Bernard, confiavam nele. Mas eu, o próprio filho deles. Aparentemente, eu não valia o risco. Em algum momento, minha avó me encontrou sentado ali. Zachary, o que você está fazendo aqui? Por que não está lá dentro aproveitando o casamento? E sabe como é com avós, não dá para mentir para elas. Então, entre soluços, fungadas e lágrimas, contei tudo, como pedi dinheiro, como disseram não, como Bernard foi financiado, como me senti insuficiente. Ela ouviu. Não me interrompeu. Não me disse para parar de chorar nem disse algo superficial como não seja bobo. Ela simplesmente me deixou desabafar.
Depois, disse algo que nunca esquecerei. Zachary, às vezes as pessoas veem potencial nos outros porque veem a si mesmas neles. Seu pai talvez veja uma versão mais jovem dele mesmo no Bernard, mas isso não significa que você não seja capaz. Você é só diferente. E diferente não é ruim, é só diferente. Apertou minha mão e continuou. Você é inteligente, trabalhador, e um dia vai construir algo incrível. Só que será nos seus próprios termos. Soa clichê, mas era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. No dia seguinte ao casamento, ainda estava num estado emocional confuso, meio motivado pelo que minha avó disse, mas também meio devastado. Estava sentado no sofá quando meu telefone tocou. Era meu avô. Meu avô não é o tipo de pessoa que liga só para conversar, então, naturalmente, entrei em pânico. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, só queria que eu fosse vê-lo. Não fiz perguntas. Só disse, ok, vovô, estarei aí em 2 horas. Quando cheguei, minha avó abriu a porta com um sorriso caloroso. Entres, Zachary. Seu avô está no escritório. Ele estava sentado naquela poltrona quando entrei, mas levantou imediatamente e me abraçou. Foi aí que comecei a me acalmar um pouco. Meu avô não perdeu tempo com conversa fiada. Disse, sua avó me contou o que aconteceu no casamento, sobre como você se sente, sobre seus planos de negócio. Ah, então é sobre isso, respondi, tentando manter o rosto neutro. Ele continuou, quero que saiba algo, Zachary. Comecei meu primeiro negócio com nada além de uma van velha e um empréstimo do meu tio. Não foi fácil, e todo mundo achava que eu iria falhar, mas não falhei. E sabe por quê? Balancei a cabeça. Porque alguém acreditou em mim. Só uma pessoa pode fazer toda a diferença. Nesse ponto, eu já estava à beira das lágrimas. Então ele abriu a gaveta da escrivaninha, pegou um talão de cheques, rabiscou algo e me entregou um cheque. Congelei. Não vou dizer o valor exato, mas digamos que não era troco. Não era tudo o que eu precisava para lançar minha empresa de cibersegurança, mas era o suficiente para começar, o suficiente para fazer uma diferença real. Fiquei encarando aquele cheque por uns 5 minutos, até conseguir dizer, vovô, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, Zachary, respondeu ele. Isso não é só dinheiro. É crença. Estou investindo em você. Foi aí que perdi o controle. Sim, lágrimas de novo. Tentei muito não chorar feio, mas meu avô se levantou, veio até mim e me abraçou. Nos deixe orgulhosos, Zach. Na volta para casa, fiquei olhando várias vezes para o cheque no banco do passageiro. Não era só dinheiro, era prova de que alguém acreditava em mim. Depois de receber o financiamento inicial do meu avô, sabia que precisava ser extremamente cuidadoso com cada centavo. Não gastei com mesas caras ou cadeiras de escritório elegantes. Começamos pequeno. Entrei em contato com meus 2 melhores amigos, Adam e Louise. Juntamos todas as nossas pequenas economias e alugamos um escritório minúsculo e apertado na parte mais duvidosa da cidade. Mas, ei, era nosso. Os 2 primeiros anos foram brutais. Trabalhamos de 14 a 16 horas por dia, mal tirávamos fins de semana e sobrevivíamos com macarrão instantâneo e lanches de máquinas automáticas. Louise ficava em ligações seguidas, Ada enterrada em código, e eu, bem, usando 10 chapéus diferentes ao mesmo tempo. Marketing, atendimento a clientes, conserto de servidores às 3 da manhã, tudo isso. Nosso primeiro grande cliente foi uma empresa financeira de médio porte que tinha acabado de sofrer um ataque hacker. Conseguimos consertar os sistemas deles, recuperar os dados e prevenir futuros vazamentos. Esse projeto nos deu dinheiro suficiente para mudar para um escritório um pouco melhor. Devagar, mas com certeza, começamos a ganhar tração. O boca a boca se espalhou e começamos a conquistar clientes maiores. Cerca de 4 anos depois, atingimos nosso primeiro grande marco. Tínhamos receita suficiente para considerar expansão. Abrimos nosso segundo escritório numa cidade vizinha. 1 ano depois, abrimos um terceiro em outra grande cidade. Nesse ponto, já não éramos mais uma startup modesta, éramos uma empresa de verdade. Por volta dessa época, também lançamos uma consultoria de cibersegurança. Parecia o próximo passo natural. As empresas não queriam só que consertássemos vazamentos, mas que os preveníssemos proativamente. E, digo com sinceridade, o dinheiro da consultoria é de outro nível. 5 anos depois de começar o negócio, finalmente estava em posição de devolver o dinheiro aos meus avós. Dirigi até a casa deles, cheque na mão, e disse, isso é de vocês, com juros. Mas não parei por aí. Esses 2 tinham me dado tudo quando mais ninguém quis. Então comprei uma casa nova para eles, nada extravagante, mas aconchegante, confortável e num bairro que sempre amaram. Vê-los andando pela nova casa, apontando pequenos detalhes de que gostavam, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Enquanto nosso negócio de cibersegurança prosperava, o hotel do Bernard não ia bem. A pandemia destruiu a indústria hoteleira, e o hotel dele nunca se recuperou.
Meus pais chegaram a dar ainda mais dinheiro a ele para ajudar nos tempos difíceis. Apesar dos esforços deles, e, honestamente, sinto pena dele, o hotel acabou fechando. Sinto pena do Bernard. Sim, sinto. Administrar um negócio é difícil, e às vezes até os melhores esforços não dão certo. Mas senti uma pequena pontada de satisfação? Sim. Sou humano. Não era sobre o Bernard falhar, mas sobre provar que eu podia ter sucesso apesar da falta de fé dos meus pais em mim. Eventos familiares são diferentes hoje em dia. Vou admitir que me gabo um pouco, não de forma arrogante ou olha só como sou melhor que você, mas mais no estilo lembra quando todo mundo achava que eu iria falhar? Olha só isso aqui. Então, no último fim de semana, estávamos celebrando o 50º aniversário de casamento dos meus avós. Como eles são literalmente a razão de eu ter tudo o que tenho hoje, queria garantir que esse dia fosse perfeito. Não economizei, aluguei um lindo salão de hotel, contratei buffet, organizei uma banda ao vivo e convidei praticamente todos os amigos, familiares e até alguns vizinhos antigos que eles não viam há anos. Planejar esse evento foi mais emocionante do que alguns dos maiores negócios que já fechei. Fiquei pensando o tempo todo em como essas duas pessoas incríveis apostaram em mim quando ninguém mais quis. A festa foi linda. Todos estavam arrumados, a comida estava ótima e meus avós estavam radiantes de felicidade. Mas então meus pais entraram em cena. Em certo momento da noite, ouvi meu pai conversando com um velho amigo. Quando o amigo disse que ele devia estar orgulhoso de mim, meu pai respondeu falando sobre valores familiares e como o apoio e a orientação deles me colocaram no caminho certo. Disse ainda que agora era praticamente um negócio familiar. Com licença, o quê? Congelei. Pensei que talvez tivesse ouvido errado, mas não. Ao longo da noite, continuava ouvindo trechos de conversas em que meus pais se apresentavam como a espinha dorsal do meu sucesso. Sempre soubemos que ele faria algo grande. Apoiamos cada passo. É o que fazemos como família, levantamos uns aos outros. E o pior, meu pai chegou a dizer, tudo isso graças ao apoio inicial da família. Naquele momento, quis gritar, mas me controlei. Não estou dizendo que precisava que meus pais se ajoelhassem diante de mim pedindo desculpas com lágrimas nos olhos, mas levar crédito por algo que eles se recusaram ativamente a apoiar, depois de me dizerem na cara que eu não tinha perfil para negócios, isso não me pareceu certo. Tentei aproveitar o resto da noite, mas estava furioso. Então, mudei meu discurso. Originalmente, planejava algo simples, uma homenagem sincera aos meus avós. Mas depois de tudo o que ouvi naquela noite, sabia que não podia deixar passar. Comecei de forma leve, contei algumas piadas, mencionei que o casamento deles era mais antigo que a internet e falei sobre o amor e o respeito que sempre demonstraram um pelo outro. Mas então fiquei sério. Eis parte do meu discurso. Vocês sabem, vovó e vovô não construíram só uma vida juntos, construíram um legado. Um legado de amor, confiança e, acima de tudo, crença nas pessoas. Quando eu tinha um sonho e todos fechavam a porta na minha cara, vocês dois abriram a de vocês. Não acreditaram só na minha ideia, acreditaram em mim. E devo tudo o que tenho hoje à fé que tiveram em mim quando mais ninguém tinha. Fiz uma pausa. Meus pais me encaravam, com sorrisos congelados nos rostos. Então, esta noite quero brindar à vovó e ao vovô. Vocês são as únicas duas pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditou. Esse sucesso é de vocês, não de mais ninguém. Minha avó estava em lágrimas. Meu avô acenava com aquele sorriso calmo e orgulhoso. E meus pais? Sorriam com os dentes cerrados. 15 minutos depois do discurso, meu pai me encontrou perto da mesa de sobremesas. Estava praticamente gritando, que diabos foi aquele discurso, Zachary? Você estava tentando nos humilhar na frente de todo mundo. Quase ri. Humilhar vocês? Só disse a verdade. Vocês não acreditaram em mim. Vovó e vovô acreditaram. Minha mãe se juntou à conversa. Você não precisava expor nossos assuntos familiares assim na frente de todos. Nos deixou parecer horríveis. Nesse ponto, eu já estava segurando a língua para não explodir. Mas então meu pai disse, você age como se não tivéssemos feito nada por você. Damos a você uma boa vida, uma boa educação. Como ousa nos pintar como vilões na sua história de sucesso? Foi aí que perdi a calma. Não gritei logo de cara, mas minha avó subiu. Sabem de uma coisa? Vocês não acreditaram em mim. Tinham o dinheiro. Deram ao Bernard para o hotel dele sem pensar duas vezes. E quando falhou, deram ainda mais. Mas quando fui a vocês com minha ideia, disseram que eu não era do tipo empresarial. Sabem o quanto isso me machucou? Nesse momento, percebi que o salão tinha ficado em silêncio total. Os convidados estavam nos encarando. Meu primo Bernard, o dono do hotel falido, estava num canto, bebendo seu drink de forma constrangida, como se quisesse desaparecer. Meu pai apontou para mim e disse, você está sendo ingrato. Respondi na hora, ingrato pelo quê? Pela dúvida de vocês. Pela falta de fé. Não, não sou ingrato.
Só estou dizendo em voz alta o que todo mundo já sabe. Acabei ali. Meu peito apertou, meu rosto esquentou, e percebi que tinha causado uma cena numa celebração que deveria ser dos meus avós. Olhei ao redor e vi minha avó me encarando com uma expressão suave, mas triste, não decepcionada, só triste. Meu avô tinha o braço em volta dela, como se tentasse acalmá-la. Foi aí que a culpa me atingiu. Não disse mais nada. Virei e saí do salão. Nem peguei meu casaco. Entrei no carro, bati a porta e fiquei ali por alguns minutos, encarando o volante e tentando me acalmar. Não dormi aquela noite. Fiquei repetindo a discussão na cabeça várias vezes. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha avó: Zachary, nós te amamos muito. Por favor, não se sinta mal com o que aconteceu ontem. Entendemos. Mas isso não me fez sentir melhor. Tenho pensado muito nisso, Reddit. Passei dos limites. Arruinei uma noite que deveria ser sobre meus avós? Atualização 1. Ei, Reddit, sou eu de novo. Prendam os cintos, porque as coisas pioraram. Pensei que tudo esfriaria depois daquela noite, que todos refletiríamos e teríamos uma conversa adulta depois. Mas não. Meus pais decidiram ir à guerra nuclear. Começou devagar. Um primo me mandou mensagem: Ei, Zach, você realmente manipulou vovó e vovô para te darem dinheiro? Foi o que o tio disse. No começo, dei risada, soava ridículo. Mas as ligações continuaram. Uma tia me escreveu no Facebook dizendo que estava decepcionada com a forma como usei as emoções dos meus avós para conseguir dinheiro. Fiquei chocado. O quê? Liguei imediatamente para minha avó para saber se ela estava bem. Ela disse: Não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Nós sabemos a verdade, e isso é o que importa. Ela é, honestamente, a mulher mais doce da terra, e ouvir sua voz me acalmou um pouco. Mas não podia ignorar o fato de que meus pais estavam espalhando uma narrativa distorcida sobre mim para toda a família. Não sou fã de confrontos, apesar do que meu surto no aniversário possa sugerir, mas dessa vez não podia deixar passar. Liguei para meus pais e perguntei: Que diabos vocês estão dizendo a todo mundo? Porque as pessoas estão me ligando dizendo que manipulei vovó e vovô. Minha mãe respondeu: Bem, você chorou para eles, não chorou? Fez com que se sentissem mal por você. Isso é manipulação. Eu já estava à beira das lágrimas e disse: Você está falando sério? Eu chorei porque estava machucado, porque vocês me fizeram sentir que eu não era bom o suficiente. Isso não é manipulação. É ter emoções. Ouvi meu pai ao fundo: Você pode girar a história como quiser, Zachary, mas agora todo mundo vê você pelo que você é. Respondi: Ok, tudo bem. Digam o que quiserem a todo mundo. Desisti de tentar me explicar para vocês. E desliguei. Pensei que desligar me daria alguma paz, mas não foi o caso. Na semana seguinte, os rumores só pioraram. Um parente disse que ouviu que eu ameacei cortar relações com meus avós se não me dessem dinheiro. Outro disse que eu me vangloriei de como os manipulei e ri disso depois. Me senti enlouquecendo. Como se combate algo assim? É tão absurdo que quase parece cômico, exceto que não é engraçado quando pessoas de quem você gosta começam a acreditar nisso. Um dia, meu primo Bernard, sim, aquele primo, me ligou. Disse: Ei, cara, sei que as coisas estão confusas agora, mas acha que poderia conversar com o tio e a tia e resolver isso? Quis gritar: Cara, você foi financiado 2 vezes e ainda assim falhou, e eu sou o problema aqui. Mas só respondi: Não há nada para resolver, Bernard. Eles sabem a verdade. Só estão escolhendo ignorá-la. Essa ligação foi a gota d'água. Percebi algo: meus pais não iam parar. Não iam recuar nem admitir que estavam errados. E, por mais que doesse, precisei me afastar por minha própria sanidade. Mandei uma mensagem para meus pais: Não consigo mais fazer isso. Vocês escolheram espalhar essas mentiras, e não posso continuar tentando convencê-los do contrário. Estou me afastando temporariamente desse relacionamento. Amo vocês dois, mas não posso continuar me machucando assim. E pronto. Bloqueei-os nas redes sociais. Sim, eles estavam postando coisas passivo-agressivas sobre mim, e parei de responder a familiares que claramente só queriam fofoca. Estou num lugar estranho agora. Se algo acontecer, atualizo vocês. Atualização 2. Ei, Reddit, já faz um tempo. Queria voltar com notícias melhores, mas a vida tem estado pesada. Meu avô faleceu no mês passado. Não foi algo súbito ou dramático. Ele simplesmente foi dormir e não acordou. Foi tranquilo, de certa forma, mas ainda me atingiu como um caminhão. Ele era uma das poucas pessoas na família que realmente acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Perdê-lo foi como perder um farol no meio de uma tempestade. Assim que soube, arrumei uma mala e dirigi direto para a casa da minha avó. Ela parecia tão pequena e frágil quando entrei, mas ainda conseguiu me dar um sorriso fraco e um abraço. Acho que nunca abracei alguém com tanta força na vida. Organizar o funeral foi um borrão.
Havia convidados para avisar, arranjos a fazer e 1 milhão de detalhes a resolver. Meus pais estavam lá também. Fomos civilizados, mas havia uma tensão estranha no ar. Todos sabíamos que havia questões não resolvidas, mas ninguém tinha energia para trazê-las à tona no meio do luto. O funeral em si foi lindo. Centenas de pessoas compareceram. Meu avô era uma daquelas almas genuinamente boas, e ver quantas vidas ele tocou foi avassalador. Antigos sócios, amigos de infância, vizinhos, gente de todos os lugares veio prestar suas homenagens. Tentei me segurar durante o elogio fúnebre, mas perdi o controle na metade. Minha avó segurou minha mão o tempo todo, e sou tão grato por ela ter estado lá, não acho que teria conseguido terminar sem ela. Agora, foi aí que as coisas ficaram um pouco confusas. Meu avô não era absurdamente rico, mas possuía algumas propriedades, incluindo uma linda casa de lago. É o tipo de lugar que você vê em cartões postais, deck de madeira, grandes janelas com vista para a água, cercada por árvores. Meu pai passou muito tempo lá quando era criança, e eu também tenho memórias de correr pelo cais, pescar com meu avô e assar marshmallows na fogueira. Então, durante a leitura do testamento, o advogado começou a listar os bens e chegou à casa de lago. Meu avô a deixou para mim e minha prima Laura. Para contexto, Laura é filha da irmã do meu pai. Ela é ótima, super gentil, sempre equilibrada, e alguém com quem realmente me dou bem. Mas no momento em que meu pai ouviu Zachar e Laura terão a posse compartilhada da casa de lago, juro que vi sua mandíbula se contrair. Ele não disse nada na hora, mas seu rosto dizia tudo, estava furioso. Depois da leitura, saiu sem dizer uma palavra para mim. Minha mãe o seguiu, e eu fiquei ali, constrangido, com Laura e minha avó. Nos dias seguintes, enquanto fiquei com minha avó, meu pai me evitou completamente. Se estávamos no mesmo cômodo, agia como se eu fosse invisível. Minha mãe me dava sorrisos estranhos, mas também não falava muito. É louco, porque não foi como se eu tivesse pedido a casa de lago. Nem sabia que meu avô ia deixá-la para mim. Mas, de alguma forma, meu pai viu isso como outro ataque pessoal, como se meu avô estivesse tomando meu lado numa guerra imaginária. Uma noite, Laura e eu conversamos sobre isso tomando chá. Ela admitiu que também se sentia constrangida, porque a mãe dela, irmã do meu pai, também não ficou exatamente feliz com o testamento, mas pelo menos não deu o famoso ombro gelado. Certa tarde, enquanto ajudava minha avó a organizar algumas coisas antigas do meu avô, ela me chamou para conversar. Disse, seu avô amava muito seu pai, Achari, mas também viu o quanto você se esforçou, o quanto lutou para provar seu valor. Ele queria que você tivesse algo que fosse importante para ele. Acho que ela sabia que eu me sentia culpado com toda a situação, como se tivesse acidentalmente afastado ainda mais meu pai de mim, ou se meu avô tivesse piorado as coisas ao me deixar a casa. Mas minha avó disse algo que ficou comigo, seu avô não estava escolhendo lados. Estava escolhendo amor. Ele amava você e amava Laura, e queria que ambos tivessem um lugar onde sempre pudessem se sentir próximos dele. Na noite anterior à minha volta para casa, encontrei meu pai na cozinha. Ele estava preparando chá e eu fui pegar um copo d'água. Por um momento, ficamos em silêncio. Então ele falou, sabes, Achari, aquela casa de lago deveria ter ficado na família. Deveria ter sido nossa. Respondi, ainda é, pai. Não vou vendê-la. Não vou transformá-la em imóvel de aluguel. Ainda é nossa. Ele não respondeu. Só mexeu o chá, colocou a colher na pia e saiu. Não sei o que esperava. Um pedido de desculpas, uma discussão, talvez até um abraço, mas não recebi nada. Atualização 3. Oi, pessoal. Esta será a minha última postagem. Há algumas coisas que preciso resolver agora, já que meu pai decidiu me processar. Ele acredita que a casa de lago pertence a ele, mesmo que meu avô a tenha deixado para mim e minha prima Laura. Não posso discutir os detalhes aqui porque é tudo muito complicado e jurídico, mas tentarei resumir o que está acontecendo. Começou quando meu pai começou a aparecer na minha casa sem avisar, exigindo que eu fizesse a coisa certa e lhe entregasse a casa de lago. No começo, pensei que talvez estivesse só chateado e quisesse conversar. Mas quando me recusei a ceder, ele começou a fazer ameaças. Disse que o testamento do meu avô estava errado e que eu estava errado por não compartilhar a casa com ele. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado nele. Depois vieram os papéis. Não entrarei em detalhes, mas basicamente a equipe de advogados do meu pai me enviou documentos oficiais acusando-me de obter indevidamente a casa de lago e exigindo que eu a entregasse. Ele alega que é herança dele, não minha, e que manipulei meu avô para que a deixasse para mim. É ridículo, né? Meu avô deixou claro que queria que eu e Laura tivéssemos a casa. Mas o que mais dói é ver como tudo isso está afetando minha família. Minha mãe ainda tenta fazer papel de mediadora, tentando me convencer a ceder e entregar a casa para superarmos isso. Ela ainda não entendeu totalmente o que meu pai está fazendo, e estou cansado de explicar. Quanto ao meu relacionamento com meu pai, acabou. Tentei entrar em contato algumas vezes, na esperança de conversarmos como adultos, mas toda vez que tentei, ele só ficou mais furioso.
Me chamou de nomes, me culpou por tudo e deixou claro que não tem intenção de recuar. Cheguei ao ponto em que não acho que haja volta. Não acredito que vamos conseguir consertar o que foi quebrado. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Significa muito para mim. Esta será minha última postagem sobre a situação, mas queria agradecer a todos por estarem aqui e oferecerem conselhos, especialmente aqueles que passaram por situações parecidas. Agradeço mais do que imaginam.